coração, digno da nossa canção, digno do nosso amor, digno de honra e de louvor. Santo, Rei da glória, Santo, Senhor de vitória, Santo, soberano da história, Santo, 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 glória e majestade, força e formosura estão diante dele no seu santuário. Prostremo-nos àquele que é digno, Santo, que é digno, Santo, que é digno, Santo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco em nossa igreja, em nossa família central, podendo usufruir da palavra, da presença e da comunhão do nosso Deus. Uma alegria muito grande ter você aqui junto conosco para podermos cultuar e engrandecer a esse Deus tão maravilhoso. Saiba, Deus tem algo maravilhoso, um recado para a sua vida. Que o seu coração esteja aberto, a sua mente também, para aquilo que Deus tem a nos falar. Em instantes o nosso culto vai começar. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Família Central, vocês já conhecem o nosso canal do YouTube, IPB Central Cachoeiro? Por meio dele, nós transmitimos os nossos cultos e programações, para que você possa cultuar a Deus conosco, mesmo dentro de sua casa. Além do YouTube, nós também estamos no Instagram e no Facebook, com o mesmo nome. Basta pesquisar IPB Central Cachoeiro e nos seguir por lá. Além disso, nós também temos o nosso WhatsApp da Central, onde por meio dele você vai receber devocionais de áudio diárias, feitas pelo pastor de nossa igreja, Gilberto Bueno Filho. Além disso, você também vai receber os boletins de nossa igreja e comunicados oficiais. Para receber tudo isso, você deve cadastrar o número da igreja na sua agenda e nos enviar um oi pelo WhatsApp. Anote o número: DDD 28 99883 0052. As nossas devocionais também são publicadas no Spotify. Basta você pesquisar Devocional Diário IPC e ouvir o Devocional do Dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para que todas as programações cheguem para você. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs da Família Central, não perca nenhuma das nossas programações. Anote na sua agenda os dias dos nossos compromissos, para que juntos possamos estar adorando e aprendendo mais da Palavra do Senhor. Nas terças-feiras, às 19 horas, reapresentação da Escola Bíblica Dominical, a classe de adultos. Na quinta-feira, às 19h30, culto ao vivo do ensino bíblico feito com o pastor Gilberto. No domingo, na Escola Bíblica Dominical,
ela inicia às 9 horas da manhã e à noite, às 19 horas, o nosso culto público. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar ele. Nos ajude a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para estar junto conosco nas nossas programações. Como diz o versículo base dessa igreja, dize aos filhos de Israel que marche. Bom dia, irmãos. Graça e paz, Deus dispense sobre a nossa vida. Cremos que a misericórdia desse nosso Deus se renovou e podemos assim alegremente reconhecer esse cuidado de Deus sobre a nossa vida, cuidado este que, como Lamentações, Jeremias diz, se renova a cada manhã, né? E é muito bom saber que temos um Deus assim, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Vamos continuar então o nosso estudo panorâmico. Hoje nós vamos ver a primeira carta que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Corinto. Então abra sua Bíblia e a gente vai olhar panoramicamente essa primeira carta, mas eu vou olhar também em Atos, que Atos dos Apóstolos nos fala um pouco de como essa igreja começou, né? E é muito bom saber que essas cartas tinham sempre uma intenção para que os irmãos que a recebessem pudessem entender a vontade de Deus na sua vida. Você está recebendo aí um pouquinho daquilo que a gente vai estudar. Geralmente eu não me prendo àquilo, mas aqui é somente para que você, quem sabe em casa, possa desenvolver um pouco mais a curiosidade e aprender um pouco mais a palavra de Deus, né? Isso é muito bom. Muito bem. Antes, vamos orar mais uma vez, suplicando que Deus possa ser gracioso para conosco. Senhor Deus, estamos nessa manhã reunidos aqui neste local e pedimos a Tua direção, que o Teu Santo Espírito seja o ensinador maior a revelar o Teu querer, a Tua graça sobre a nossa vida. Toma-nos então e abençoa-nos, ó Pai. É a oração que fazemos em Cristo Jesus e para a Sua glória. Amém e amém. Irmãos, primeira carta aos Coríntios. Não há dúvida de que Paulo escreveu essa carta, pois assim ele inicia se declarando alguém, conforme logo no primeiro capítulo, versículo 1, ele diz: Paulo, quem é que está escrevendo? Alguém que foi chamado pela vontade de Deus, alguém que foi enviado. E ele cita aqui um dos seus muitos companheiros de jornada, os seus irmãos, cita Sóstenes, né? E alguns nomes são bem inspirativos para colocar os nomes nos filhos, outros nem tantos, né? Mas temos aqui Paulo escrevendo essa carta a esses irmãos que se encontravam na cidade de Corinto. Muito provavelmente, Paulo escreveu essa carta, e aí você pode perceber no último capítulo, ele escreveu antes da celebração do Pentecostes, né? Interessante. E, cadê? No capítulo 16 dessa carta, o versículo 8, você percebe o que Paulo declara, né? Diz aqui: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste. Então, Paulo escreveu essa carta encontrando-se em Éfeso, né? Nessa outra cidade, aonde também ele chegou a escrever a carta de Éfeso, que nós vamos chegar lá, né? E essa carta de Éfeso, num futuro, se tornou uma carta circular, e nós vamos falar sobre essa realidade. Muito provavelmente, Paulo plantou essa igreja no ano 51 depois de Cristo. Alguns historiadores, alguns comentaristas trabalham em cima dessa data, e ali ele age de uma maneira a edificar aquela igreja, né? E essa carta, então, foi escrita aproximadamente no ano 54, 55, isso é 3, 4 anos depois da fundação daquela igreja, daquela comunidade que se encontrava ali.
E essa carta, vamos assim dizer, tem dois propósitos pelas quais Paulo escreve àqueles irmãos. A primeira é tentar solucionar, né, as várias dúvidas existentes e responder a essas dúvidas. E a gente vai ver depois, quando a gente estiver falando rapidamente, capítulo por capítulo. E, sobretudo, também aqui, conforme o versículo, versículo 10 do capítulo 1, responder algumas questões levantadas também. Isso é, havia algumas perguntas que ele queria responder e haviam questões que, conforme Chloe colocou a par do que estava acontecendo, eu falei versículo 10, mas é o versículo 11, que ele diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe, né, que há contendas entre vós. Então, Chloe não é esse fofoqueiro, mas, né, lá, já dedurou para Paulo. Não, a questão não é essa, a questão é justamente a realidade de Paulo querer se inteirar. E como um pai, né, quando a gente questiona os filhos, querer solucionar, buscar a harmonia, a compreensão. Então, ele tem esses, vamos assim dizer, esses dois propósitos ao escrever essa carta. E lógico, o que está por trás desses questionamentos, de buscar a solução? É fazer com que possamos exultar e nos gloriar em Deus. Isto é, viver essa vida que foi proposta para nós em Deus, e ao viver essa vida proposta para nós em Cristo Jesus, muitas dessas questões, por não dizer todas elas, encontram solução, encontram saída. E aí, em cada uma dessas realidades, desses problemas levantados, situações difíceis e complicadas, você vai perceber, e ao longo dessa semana essa é a nossa intenção ler, você vai perceber que Paulo está dizendo, olha, é em Cristo Jesus, quando você vive essa vida pautada nele, se gloriando nele, buscando que ele seja exaltado e engrandecido, sim, é aí que entendemos a realidade daquilo que Paulo nos fala e da doutrina pela qual devemos entender e compreender, né? Muito bem. Antes mesmo de olhar os capítulos e brevemente tecer alguns comentários, essa igreja, você abrindo a sua Bíblia em Atos, no capítulo 18, Atos 18, do versículo 1 ao versículo 17, nos fala como essa igreja surgiu. Interessante que Lucas, que é este médico amado, esse evangelista que escreveu o seu primeiro volume, que é o Evangelho, o segundo volume, que é Atos, faz questão de mostrar esse período onde Paulo tem esse chamado para levar as boas novas às pessoas que estão espalhadas pelo mundo. E Paulo, então, com a sua equipe, sai. E aqui Paulo chega, depois de sair de Atenas, conforme o capítulo 18, versículo 1, diz aqui, partiu para Corinto. Os primeiros 4 versículos falam que encontrou lá o casal que estava chegando da Itália. Eles eram natural de uma outra região, do Ponto, né? Mas estavam vindo da Itália, né? E estavam vindo porque Cláudio havia decretado, conforme o finalzinho do versículo 2, que os judeus se retirassem de Roma. Então Paulo se aproximou deste casal, aqui só cito o nome de Áquila, né? E também a sua mulher Priscila. E aí, como eles tinham o mesmo ofício, fazedor de tenda, né? Eles se aproximaram e tiveram algo em comum. E aí, todo sábado, né, eles tinham esse compromisso de estarem juntos e partilhando da palavra, vivendo. Esse foi, vamos dizer assim, o momento embrionário do surgimento dessa igreja em Corinto, né? E ali, então, pensando um pouquinho em Áquila e Priscila, né, eles são de Ponto, mas estão vindo da Itália, e a profissão é ser fazedor de tenda, como era também de Paulo, né? Isso é, eles exerciam o ministério e se autossustentavam.
Deixe-me abrir um parêntese aqui. Há um ministério, se agora chama não é bioprofissão, é bioocupação. Antigamente se falava fazedor de tenda. Quem era esse fazedor de tenda, né? Há um ministério, é alguém que tem o seu serviço normal, mas esse serviço ele usa e entende que ele está ali naquela profissão para também partilhar a palavra de Deus, né? Há um livrinho editado pela editora Cepal, mas agora deve ter um outro nome, chama Fazedor de Tenda. Esse que escreveu, ele era um profissional, e ele conta ali não só da sua experiência, mas de outras pessoas que usaram a sua profissão para evangelizar, para levar as boas novas. Ele cita, agora eu não lembro se é ele mesmo, ou se é de alguém, que um professor foi convidado para ministrar aulas no Oriente Médio, né? E ele pergunta então, olha, eu sou cristão. Não, nós queremos que você ensine essa disciplina, essa matéria, né? E ele pergunta então, mas se alguém me perguntar sobre Jesus, sobre cristianismo, vocês aqui não aceitam. E a resposta foi, você deve, como um bom professor, responder a toda e qualquer pergunta que lhe fizerem. Olha, que oportunidade. Então, ainda hoje, irmãos, há profissionais, seja não só professores, engenheiros, e dependendo da demanda que há, como um profissional, ele ali pode levar a palavra de Deus. Isso tudo baseado nessa premissa. Paulo, quem era? Ele se autossustentava, né, trabalhando. E em alguns momentos ele fala, que bom que vocês se associaram a mim, que bom que vocês me mandaram essa oferta, foi muito bem-vindo, para que eu pudesse, assim, não me preocupar em me dividir meu tempo em fazer tendas e pregar o Evangelho. Então, esse ofício. A partir daí, no versículo 5 de Atos 18, ele vai falando que se juntaram a essa equipe, né? Silas, Timóteo, desceram da Macedônia, e aí ele se dedica um pouco mais à palavra de Deus, apesar de pregarem a palavra ali. Você vê no versículo 6 que aquela cidade, aquelas pessoas ali, aqueles moradores, se opunham e blasfemavam e discutiam com Paulo. Isso é, quando a gente lê o livro de Atos, nunca é fácil a proclamação do Evangelho. Vejam, custa para Paulo ele se bancar, custa para Paulo a sua própria reputação. Então, é um chamado que devemos entender. E aí ele conta aqui até o versículo 11, essa realidade onde pessoas não aceitam, são contra, mas ele diz também que pessoas se entregam e aceitam essa boa nova. O versículo 8 diz, Crispo era o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, né? E apesar de talvez só ter esse fruto, o Senhor aparece para ele em visão, e o versículo 9 diz que ele teve essa visão, o Senhor disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então, tem oposição, frutos pequenos, não está dando certo, mas o Senhor diz, olha, não fica com medo dessas ameaças, dessa oposição, saiba, tem gente aqui que me pertence, tem gente aqui. E aí, diz, versículo 11, ele permaneceu ali por quanto tempo, irmãos? Conforme o versículo 11, 18 meses, né? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses ali com aqueles irmãos trabalhando. Lógico que depois ele fica mais. Surge uma outra situação descrita no versículo 12 ao versículo 17, onde agora Sóstenes, né? Agarraram ele, o pessoal da sinagoga, e levaram ao tribunal. Olha, o negócio ficou terrível agora, né? Agora está ficando complicado. Porém, Paulo, mesmo depois disso, diz o versículo 18, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, além dos 18 meses, 1 ano e 6 meses, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou em direção à Síria, e foi lá, e Priscila e Áquila
foram junto com eles e aí vai realizando outras viagens. Esse foi, rapidamente, o que Lucas nos lembra de como surgiu essa igreja naquela cidade. Encontra-se parceiros com afinidades, buscam a Deus, proclamam, gente se converte, gente não gosta, se levanta, Deus vem e diz, olha, fique firme, eu tenho gente aqui, né? Não tenha medo. E aí ele fica ali esse tempo. Essa é um breve relato do que Lucas nos diz do trabalho de Paulo na cidade de Corinto. Mas muito bem, para que a gente possa usufruir melhor, porque sempre o desafio é na semana fazermos a leitura, vamos falar um pouquinho da cidade de Corinto. Não quero ser exaustivo aqui, mas trazer alguns dados sobre esta cidade. Cidade esta que, quando fui pesquisar, eu falei, misericórdia, acho que Paulo escolheu um lugar errado para plantar uma igreja, né? Bom, se bem que não é Paulo que escolhe, é o Senhor, né? E talvez eu diria, Senhor, eu acho que o Senhor está escolhendo o local errado para começar uma igreja, né? Isso é um local mais fácil, né? Mas a graça de Deus, né, que é a luz, ela tem a intencionalidade de adentrar as trevas e mudar a realidade. Adentra as trevas e muda, traz luz, traz um novo significado. Corintos, então, é essa cidade que vou aqui descrever rapidamente, né? Corintos era uma grande cidade, próximo a Atenas, na região da Acaia, né? Fazia o mar Mediterrâneo, né? Mostrava que a Itália estava ali próximo, né? O país, e aí tinha aquela região, Atenas. Corinto ficava próximo de Atenas. E estava numa situação, era uma cidade portuária, e se encontrava numa situação onde praticamente o comércio passava por ali, né? Seja do norte, do sul, era uma rota, seja do leste, oeste, tudo ali praticamente tinha que passar por ali. Vamos pensar aqui, em termos aqui do sul do estado, né? A nossa cidade quase que se torna essa referência, onde todos que precisam de alguma coisa passam por aqui, e essa cidade se torna, então, essa referência. Corinto era essa cidade onde, comercialmente falando, ela tinha um significado, uma realidade grande. Agora, pensem isso, você vai pregar o Evangelho, onde o comércio, todo mundo está ali por causa de montar um comércio, sabe que tem oportunidades. Então, eu fico a pensar, imagina, você vai para um lugar, você não vai para desenvolver a sua espiritualidade ali. Dependendo do local, você vai por causa de um estudo, vai por causa de uma oportunidade de serviço, mas nunca você pensa que ali você pode ser instrumento, ou ali você pode continuar a desenvolver a sua vida de intimidade com Deus, a sua espiritualidade. Então imagina o contexto dessa cidade, onde o pensamento geral religiosidade está num outro departamento. O que eu estou aqui na cidade de Corinto é para isso. Lembro-me quando morei em Ribeirão Preto, uma cidade maravilhosa, de muitas oportunidades ali no oeste de São Paulo, onde ali você quer estudar, ótimas universidades, você quer emprego, oportunidades enormes. Então, espiritualidade ali quase que, quer dizer, não era tão bem vista. Bom, essa era a realidade de Corinto. Bem comercial, as pessoas com certeza iam ali por causa dessa oportunidade, onde muitas regiões estavam ali. Uma outra consideração é que Corinto era a cidade sede, vamos assim dizer, dos Jogos Istmos. O que é Jogos Istmos? É o equivalente às Olimpíadas. Só que esses jogos aqui era o segundo, vamos assim dizer, depois dos Jogos Olímpicos, né? Então, qual que eram os jogos da época? Havia as Olimpíadas no Monte Olimpo, lá em Atenas, na Grécia, e aí o segundo que fazia concorrência, né, era esses jogos conhecidos como Jogos Istmicos, né?
Por que isso? Você vai chegar ali aqui que Paulo cita a realidade de um atleta, né? De se esforçando, e usa essa figura. Então entendam, quando Paulo lança a mão de algumas imagens, de algumas figuras, alguns exemplos naquela carta, ou a Bíblia, leva sempre em consideração o contexto histórico. Deixe-me abrir um outro parêntese, quando lemos lá em Apocalipse, e você vai ver lá que numa das cartas, ele diz, olha, vocês, deixa-me ver aqui, lá no capítulo 2, tem as 7 igrejas, e tem uma delas que o Senhor aconselha a comprar colírio do próprio Deus, para que eles pudessem ter a visão necessária. Me fugiu aqui, qual que é essa igreja? Será que você consegue me ajudar aqui? Capítulo 2 e 3 falam dessas cartas, e aí chega um momento que ele diz, olha, isso, a última carta de Laodiceias, capítulo 3, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não manifeste a vergonha a nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Laodiceia era uma cidade que, em certo, diz alguns comentaristas, que tinha isso aqui na sua vida. Então, olha, eu quero cuidar dos olhos, vai lá, é referência àquela cidade. Interessante que o autor, os escritores da Bíblia, eles não escrevem como que olhando para o mundo e dizendo que não tem nenhum vínculo, não, eles não fazem referência à realidade pela qual eles estão vivendo. Eles sempre olham e falam, vocês estão buscando isso, mas lembram da mulher do poço? A mulher estava em busca de água, Jesus diz, olha, se você soubesse quem que está conversando, você ia pedir água. Né? Então Jesus e os seus discípulos e nós devemos olhar qual que é o contexto da nossa cidade e apresentar, a busca é por isso, mas em Cristo a gente consegue isso. Vocês estão buscando ter uma visão, então, ele está dizendo, eu quero te aconselhar que de fato você compre o meu colírio, que você vai enxergar a vida como é. Vocês estão em busca de ouro refinado, então, venham a mim. Então, a Bíblia sempre olha para o ser humano e vê, essa necessidade, eu posso suprir. Por que a Bíblia trabalha nessa dimensão? E aqui eu não estou colocando o homem como centro, mas eu estou colocando Deus que preenche o nosso vazio existencial, o nosso vazio, porque essa é a maior necessidade de todo ser humano, né, irmãos? Não é de ter uma boa educação, boa segurança, bens. A maior necessidade do ser humano, em qualquer geração, em qualquer época, é desenvolver um relacionamento com Deus. Então a Bíblia, ela foi escrita com essa intencionalidade também, revelar esse Deus este que se manifesta graciosamente na nossa vida. Então, rapidamente, a gente mencionou, com certeza havia outros detalhes dessa grandeza de Corinto, mas uma cidade comercial, recebia os Jogos, né, Olímpicos, mas, junto com isso, nós vemos, vamos dizer assim, não só essa grandeza da cidade, mas também havia um outro lado da grandeza, mas que refletia o lado mal dessa cidade. O lado ímpio dessa cidade. Ali naquela cidade, apesar de próspera materialmente falando, comércio, jogos, tudo isso trazia. Havia ainda, né, ela era conhecida como uma cidade pecadora e imoral. Isso porque havia lá em Coríntio uma colina chamada Acrópolis. E nessa colina estava o grande templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. E a história diz que ali havia pelo menos 1000 sacerdotisas, e elas ofereciam o seu corpo para que essa deusa do amor fosse engrandecida. Eu ofereço para que você possa me amar, eu vou dar o meu amor. Prazeres sexuais. Então você imagina, eram sacerdotisas que eram prostitutas sagradas. Agora, pensa você iniciando um trabalho. Gente próspera,
tudo jóia, tem diversão, tem sexo tranquilo, porque essas subia, né? E diz a história que, geralmente no final da tarde, elas desciam, não sei se as 1000, e ofereciam gratuitamente agora esses serviços do seu corpo. Olha que cidade terrível. Será que a gente consegue se assemelhar a alguma cidade aqui no Brasil? Desconheço, assim. Você conhece talvez uma região da cidade onde isso é liberado, onde isso, o tempo que eu passei em Vitória, você via ali na orla de Camburi, bem definido, né? Algumas pessoas que se vendiam o seu corpo, né? Mas não fazia de graça, né? Então, ao anoitecer, você entrava logo nos primeiros, são 6 quilômetros, os primeiros 2 quilômetros, prostitutas. A parte do meio seriam os garotos de programa. E no final, onde ficava a igreja, Jardim Camburi, era o pessoal dos travestis. E aí, lá a igreja, olhando para aquela realidade, fala, não, nós temos que levar luz para esse pessoal que anda em trevas. E aí tem um ministério até hoje, chama Luz na Noite. E ali, uma vez por mês, fazíamos um luau evangelístico. Na época se chamava luau GLS, que essa era a sigla na época, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Só que o nosso era GLS, mas era graça, luz, salvação. Esse era o significado. E aí a igreja se reunia, mas que igreja que era? Ia crianças? Não. Adolescentes? Não. Jovens e adultos que iam com documento. Porque às vezes a polícia aparecia, né? Porque o cafetão dizia lá, está atrapalhando a ganhar o serviço. E acontecia mesmo, irmãos, né? Atrapalhava. Mas aí esse trabalho iniciava por volta das 11 horas da noite, e junto com a Jocum e o Ministério Avalanche, estávamos ali, fazíamos a fogueira, a SAF da igreja fazia os alimentos, o PH levava, e estava ali os jovens e alguns adultos, mais ou menos, cada encontro era de 40 a 50 pessoas reunidos ali na praia, louvando e compartilhando o Evangelho. Compartilhando o Evangelho. Então, nas nossas cidades, a gente conhece pontos assim, mas uma cidade inteira onde tem um templo para essas 1000 sacerdotisas, prostitutas, né, sagradas, e depois ofereciam seus... É só lá, né? Só lá, pelo menos, talvez em alguma parte, algum país no mundo tenha, mas é bem restrito a uma região. Então, pensem na maldade dessa cidade. Paulo está querendo implantar uma igreja ali. Só para você entender, quando você lê alguns assuntos que ele vai mencionar aqui, de imoralidade, lá no capítulo 6, você vai entender, Paulo dizendo, olha, vocês são templo do Espírito Santo, então tomem cuidado. Então, Paulo olha e faz esse relacionamento com a vida antiga, que eles deveriam deixar, mas a vida nova que estava na frente deles. Essa cidade, então, como eu disse, era uma cidade portuária, e com certeza havia muita corrupção, muitos vícios ali. Toda cidade portuária é assim, né? Vitória, Rio, Santos, você tem. Quando estava em Vitória, tinha alguns irmãos que trabalhavam lá no porto, né? E ele fala, pastor, o negócio lá não é fácil não, né? Não só de, né? E essas coisas aqui de falcatruas, de corrupção, de imundícia, está ali, não é fácil. Por isso, então, como eu disse, olha lá no capítulo 6 dessa primeira carta de Coríntios, eu mencionei, mas deixe-me ler para você, a partir do versículo 12 do capítulo 6, ele vai falar, algumas coisas me são lícitas, isso é, me são permitidas, mas nem todas convêm, né? Então, ele está mostrando aqui uma realidade, mas olha o que ele vai pontuar no versículo 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Ele vai dizer, quem é injusto e que não vai herdar o reino de Deus? E quando fala herdar, não está falando na perspectiva só de adentrar aos céus, mas do reino de Deus ser vivenciado entre nós e ver o que este reino produz
na vida de uma pessoa que se sujeita ao senhorio do Senhor Jesus. Então está dizendo, olha, vocês injustos não vão herdar o reino de Deus, não vão vivenciar os benefícios. Quem são estes? Vocês não devem se iludir. Ele vai dizer, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldicentes, roubadores, nenhum desses herdarão o reino de Deus. Isso é, vão receber as bênçãos de Deus. Porque quando ele fala herdar o reino de Deus, é viver nessa perspectiva, não somente de Deus cuidar, mas de manifestarmos toda a graça de Deus e vivenciarmos todo o projeto de Deus para a vida do ser humano e levar esse projeto ao conhecimento de outras pessoas. Reino de Deus tem a ver com isso. E nós somos súditos. Deus nos transformou, sim, mas com um propósito, não somente dizer, estou salvo, estou debaixo da graça de Deus, que bênção, que maravilha. Mas isso me leva a olhar para outros e dizer, eles precisam também. Porque Deus desceu da sua glória, assumiu a forma de servo, e não somente de homem, mas se humilhou, sendo servo obediente até a morte e morte de cruz. E aí ele diz, no versículo 11, tais foste alguns de vós, olha só. Então, naquela igreja tinha gente que deixou de ser idólatra, que deixou de ser impuro, que deixou de ser adúltero, efeminado, ladrão, avarento, bêbado. Aquela igreja. Paulo olha e está escrevendo, dizendo, olha, vocês, versículo 1, vocês foram assim no passado. Vocês não conheciam o reino de Deus, não vivenciavam essa realidade tão maravilhosa e transformadora, mas agora vocês vivem. E ele está lembrando, porque imagina o contexto dessa cidade que eu descrevi aqui, irmãos. Imagina o peso, onde todo mundo diz que o amargo é doce, como Isaías diz, né? Tem gente que diz que amargo é doce, que o doce é amargo. Diz que o certo é errado, que o errado é certo, né? Lá em Isaías, se não me engano, no capítulo 5, ele vai trabalhar essa realidade. Que povo é esse? E aí imagina, você vivendo onde tudo é normal. Onde eu sou casado, mas não tem problema nenhum. Eu, como casado, ir lá, me relacionar e buscar ter um amor maior, né? Então vejam, Paulo está dizendo, isso é coisa. Irmãos, estamos vivendo dias terríveis. Onde com relação a amor, para o pessoal fala, para apimentar o relacionamento, inclui mais um, não inclui. Isso está aflorando assim, não é porque nunca existiu, irmãos, é porque na época não tinha redes sociais para se divulgar como se divulga hoje. Mas o mundo sempre agiu assim. Em determinados momentos, com mais força ou com menos força, essa cidade era assim, terrível. Agora imagina um crente nessa cidade, irmãos. Fácil? Não é fácil. E Paulo, então, trabalha com esses irmãos. Com esses irmãos. Muito bem. Antes de falar aqui um pouquinho de cada capítulo, olha no capítulo 5, no versículo 9, tem uma coisa bem interessante. Capítulo 5 dessa primeira carta, versículo 9 diz, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. E aí ele vai continuando essa realidade, né? E ele vai dizendo, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso vocês seriam ETs, né? Na minha linguagem, teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós os malfeitores. Duas coisas aqui. A primeira é, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios
Então não foi a primeira. Certo? Alguns comentaristas dizem que Paulo escreveu 6 vezes. Mas por que só 2? Aí é da economia do Espírito Santo, irmãos. Não sei te dizer. Nenhum comentarista. Alguns chegam a essa. Partindo disso aqui, a primeira seria a segunda. A segunda seria a terceira. Ou a quarta, ou a quinta, a gente não sabe. O que importa é, se o Espírito Santo permitiu que somente essas 2 estivessem aqui, são suficientes para nós. Agora, a gente pode pensar o seguinte, por que essa primeira carta foi perdida? Ou não foi? Agora, imagina você, no contexto dessa cidade, onde irmãos de dentro não querem viver, e tem toda essa questão de dificuldade de relacionamento, lembra? No início, um vai falar, eu sou de Paulo, então imagina você recebendo uma carta de Paulo, e se aquela maioria diz assim, quem é Paulo? Não vou desprezar. Às vezes, isso aqui eu pensando, tá, irmãos? Acho que o pessoal pegou talvez essa primeira carta e não deu bola, deixou num canto e se perdeu. Não é assim que a gente faz com algumas coisas? Você recebe uma mensagem, deixa aí quietinho, né? Não vou discutir não, né? Então você deixa para lá, né? Então eu creio que foi algo semelhante assim. Há outras situações que eles devem ter, ou simplesmente se perdeu, mas o que Paulo está dizendo, olha, eu já registrei para vocês, e não é a primeira vez, né, que vocês devem ter cuidado. Há muita gente na nossa igreja, na nossa comunidade aqui, que diz que é e não é. Agora vejam, irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui? Primeiro assim, não foi a primeira vez, apenas, mas o que ele está dizendo? A gente não vai mais se relacionar conforme o nosso critério? Não, ele está dizendo, irmãos, igreja é de gente que não somente foi transformada pontualmente, quando diz, fui salvo, mas a cada dia se deixa transformar, conforme Paulo diz em Romanos 12:1. Transformai-vos, né? Não vos conformeis com esse mundo, quer dizer, não tomem a forma, o jeito, mas deixem-se transformar pela vontade de Deus, vontade essa que devemos buscar diariamente, em oração, em leitura e meditação da palavra. Então se deixem, conheçam e sejam transformados. Essa igreja com certeza tinha essa dificuldade. Paulo, né, olha, eu escrevi, estou colocando novamente, não é com relação a quem é de fora, a relação que tem crente, que quem olha vai dizer, mas ele é crente, já viu assim? É difícil quando alguém chega para você e diz assim, mas você era crente? Não sabia. Eu fico com uma vergonha danada, eu falei, onde foi que eu errei, Senhor? Que o pessoal não percebeu que eu era crente, que eu era... Eu começo a me questionar, de verdade. Porque assim, eles não precisam de ouvir da Bíblia, não. A primeira relação que eles vão ter é como é o meu comportamento. Como é o meu relacionamento em relação ao serviço, nas coisas simples do dia a dia. Eu tenho que mostrar essa diferença. Aqui, lógico, Paulo está dizendo, olha, tem coisas que o pessoal vai olhar e é a mesma coisa. Tem muita gente avarento. Quer dizer, né, o avarento que ele diz, né, em outro momento, diz que o avarento é idólatra, né? O avarento. Quem é o avarento? Aquele que diz, não, o dinheiro, né? O dinheiro rege tudo, o dinheiro é que, né, você tem que estar... Idólatra, é só aquele que se curva diante de uma imagem? Não, às vezes é o nosso carro hoje, às vezes é um cônjuge, às vezes é o serviço, algum bem material, a gente se curva e dá uma atenção muito mais especial a isto do que a Deus. E aí cada um deles vai dizendo, né, roubador, então está dizendo, olha, eu não quero que vocês comam com ele. Isso porque, né, aquilo que a minha avó dizia, né, quem com porco se mistura, acaba comendo farelo, né, acaba comendo a comida do porco, né. Então, qual que é o nosso agora objetivo? Nós vamos nos relacionar com pessoas que não temem a Deus, irmãos, não é? Se você vem de ônibus, ou se você vem de Uber, você não sabe que aquela pessoa que está conduzindo, ela é crente. Às vezes não está nem aí para Deus, às vezes aquele dia já praguejou, mas é um relacionamento simples, é um relacionamento cordial que você tem que ter com qualquer ser humano. Mas dentro há um padrão que Paulo está dizendo, irmãos, vamos ser zelosos nesse padrão, vamos nos estimular,
mas sem condenar, porque é Deus quem julga. Mas devemos dizer, olha, quer se tornar membro aqui? É essa postura que esperamos, é essa atitude de filho de Deus. Mas interessante, Paulo está falando, né, que Deus vai julgar esse de fora, e compete a nós avaliarmos aqui. Podemos errar, infelizmente, né, nos nossos julgamentos. Por isso é no temor de Deus que, como liderança que aplica a disciplina, buscamos a sabedoria de Deus. Até a gente segue a recomendação do Senhor Jesus dizendo que o joio e o trigo, não vamos ser tão precipitados assim, deixe crescer e deixe que Deus faça isso. Então, pensando em liderança, em gente que deve sempre buscar a Deus, não devemos ser precipitados no julgar, mas devemos ser criteriosos, sim. Eu vou passar tempo aonde? Com gente que não teme a Deus? E com certeza, isso aqui Paulo está falando, se é que eu posso pensar, no Salmo 1. Lembram do Salmo 1? Feliz é o homem que não anda, não para e não se assenta. Você vê uma realidade onde, né, você vai como que diminuindo o seu ritmo para ficar com essas pessoas que não temem a Deus. Você vai invertendo os valores, ao invés de você ter a alegria de estar junto com os irmãos, de estar na presença de Deus. Por isso que o Salmo 1 diz, antes, ao invés desse prazer estar no conviver com essas pessoas, está na palavra de Deus. E nessa palavra ele medita de dia e de noite. E ele é como árvore, não como a palha que o vento dispersa. Por isso que os salmos, né, a leitura-chave para entendermos os salmos se encontra aí. O Salmo 1 e o Salmo 2 são chaves, vamos assim dizer, para a gente compreender o livro dos Salmos. O Salmo 1 dizendo da minha postura em relação a essa palavra, e o Salmo 2 nos fala da realidade de que Deus, Ele é menosprezado, mas devemos adorar e buscar a esse Deus. Ok, irmãos? Deixe-me então rapidamente mencionar, ainda não é 10 horas, mas já me deram o sinal, falaram que era 10 horas, né? Mas ali, eu estou seguindo ali. Bom, tudo bem. Vamos lá, vamos consertar o relógio, saber, né? Eu estou crente naquele relógio. Aí vamos lá, irmãos. Paulo, ao escrever a sua carta, essa primeira carta àqueles irmãos, ele faz uma introdução àqueles irmãos, traz a sua saudação, traz a ação de graça na vida daqueles irmãos, né? A gente vai ver Gálatas que ele é mais seco, né? Mas aqui mesmo com todo esse problema, Paulo saúda e diz, aos santificados, apesar de toda essa influência, de todo esse meio que poderia continuar a levar aqueles irmãos a não terem uma vida bonita com Deus, ele acredita que eles são pessoas separadas para viver a vida plena de Deus. E aí então, ele divide agora para tratar das soluções dos problemas que ele julga que precisam ser tratados, do capítulo 1, versículo 10, ao capítulo 6, versículo 20. Aqui, então, ele vai tratar, primeiro, do problema que havia naquela igreja, que era da divisão. Depois ele vai tratar de problemas de pecados, no qual precisava de disciplina, promiscuidade. Então, você tem esse buscar responder e solucionar esses problemas de divisão e de pecados. Agora, ele está escrevendo para uma igreja que é influenciada, mas ele diz, não vamos nos deixar influenciar por essa realidade, irmãos. Então, a solução, ele vai trabalhar aqui algumas coisas, e tem alguns versículos, né? Paulo, um plantou, o outro regou, e o outro vai colher. Ele está falando que a obra de Deus não pertence a um, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e alguns que eram mais espirituais, dizem, não sou de nenhum, eu sou de Cristo, né? Difícil de a gente... E Paulo tem que falar, para com isso, o corpo de Cristo não está dividido. Trabalha então, capítulo 5, versículo 1 ao 6, 20, sobre esses pecados. Pecados que existem na igreja. E Paulo não fecha os olhos, porque divisão
e pecado não fazem a igreja crescer. Interessante que lá em Atos, lembro, Paulo, fique nessa cidade, porque tem muita gente aí que é minha. E aí, se eu fosse Paulo, pensava, Senhor, mas com tudo isso aqui, mas será que são seus mesmos, né? Eu talvez faria que nem Ananias, quando Deus falou para ir lá restaurar a visão de Saulo, né? Lá em Atos 9, né? Olha, tem um varão lá. E aí Ananias fala assim, Senhor, mas esse é aquele que tem perseguido a gente. É ele mesmo? Aí vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele será alguém que anunciará as boas novas aos gentios. Bom, solucionar esses problemas da divisão e de pecados. A partir do versículo 7 até o capítulo 16, o versículo 4, nós temos aqui respostas a algumas questões que foram levantadas. Não sabemos se é pelo irmão Chloe, né, ou algum, mas haviam questões que foram levantadas. Mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Que questões são essas? Ele, pelo menos 6 aqui, né? Ele vai falar sobre o casamento, divórcio, solteiros e viúvas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 40. Depois ele vai trabalhar sobre como ter uma consciência e ter atitudes certas com relação a alimentos que são oferecidos a ídolos. Né? Foi consagrado, aí sobrava muito alimento, então normal, aquela carne que foi oferecida, vendia-se baratinho, porque o que faz? Então vamos vender aí. Alguns irmãos, mas como é que você vai consumir aquela carne? E aí Paulo tem que trabalhar essa questão, e trabalha aqui nesses versículos 8, 1 a 11, versículo 1, dessa carta sobre esses alimentos oferecidos a ídolos. Né? Depois, versículo 11, capítulo 11, versículo 2 a 37, ele vai falar sobre a adoração pública, como que é. Havia uma, né, vai usar véu, não vai, como é que não é. Agora, lembrem, era uma cidade portuária. Algumas que viviam imoralidade, não que eram sacerdotisas, mas que estavam ali no porto, usavam cabelo curto. E quem usava cabelo curto naquela época, né, eram só prostitutas, porque ficava mais fácil, não somente de identificar, mas para cuidar. Né? Eu estou oferecendo, o que adianta? A pessoa que vai me procurar não está procurando beleza, está procurando um alívio aqui, alguma coisa. Então, né, tinha essas questões. Então, imagina, algumas dessas se convertiam. O que Paulo vai falar? Irmãs, usem véu para que vocês não... Esse era o contexto. Né? Vai ficar usando véu até hoje? Sim. Né? Então, Paulo vai trabalhar essa questão da adoração. Depois, no capítulo 12, vai falar sobre dons espirituais, do 12, 1 ao 14, 40. O interessante é que o capítulo 13 você conhece bem, que fala sobre o amor. Então, dentro do desenvolver os dons, o que você tem? Capítulo 12 e o capítulo 14. Mas no meio ele fala, eu quero mostrar para você um caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse? Para exercer os dons espirituais. Aí ele vai falar, ainda que eu tenha esse dom de falar a língua dos anjos, dos homens, mas se eu não fizer isso movido pelo amor, né, ele vai trazendo. Quando eu era criança, eu agia como criança. Agora, né, o que é o amor, o que não é amor? Tem ali o capítulo 13, para a gente entender que na obra de Deus, o serviço que prestamos, a base é o amor. Tanto é que Paulo, em uma outra carta, diz que o vínculo da perfeição é o amor. E aqui, então, ele vai trabalhar essa questão dos dons espirituais. No capítulo 15, ele vai falar sobre a ressurreição, do 1 ao 58. Interessante que o 58, então, ele termina. Então, irmãos, vamos ser abundantes na obra do Senhor. Mas abundantes por quê? Porque o Senhor ressurgiu. E a sua ressurreição nos dá o poder para, de fato, trabalhar com todo o ânimo, com toda a graça, né, na obra de Deus. Então, vamos firmes. Dito isso, ele conclui no capítulo 16, os primeiros 4 versículos, trazendo sobre a coleta, né, do dinheiro que seria recebido e enviado, enfim. A parte conclusiva são capítulo 16, versículo 5 a 24, onde Paulo ali trabalha o desejo dele de viajar para, né, planos. Aqui traz algumas exortações e a saudação final. O interessante é perceber no versículo 21
que Paulo é o mentor da carta. Capítulo 16, versículo 21. Mas muito provavelmente ele não escreveu toda a carta. Paulo tinha um secretário. Em Romanos, a gente sabe que foi Tércio. Aqui a gente não sabe, porque ele diz no versículo 21, a saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Isso é, mesmo estando em Éfeso, não tendo problema de estar na prisão, quem que escreve? Alguém. Quem é? Não sabemos. Não sei se, aqui eu vou viajar um pouquinho, então, não sei se porque Paulo achou que a letra dele era feia e achou que alguém tinha uma letra mais bonita, né? E pediu para essa que tinha a letra mais bonita escrever. Lá em casa é assim, a minha letra é horrível e quando tem que fazer alguma dedicatória, eu quero escrever isso. Aí, Regina, escreve para mim, a letra dela é mais bonita que a minha, então, né, fica melhor. Aí, no final, eu assino. Pastor Gilberto, coisa e tal. Então, eu creio que Paulo não foi com certeza esse motivo, mas a maioria dessa carta alguém escreveu para Paulo, né? E ele então traz aqui essa realidade das recomendações finais, e ele diz que o amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então, esse é um pouco do que Paulo escreve, e por isso então eu quero desafiar você, ao ler essa semana, né, atrás aí tem aí o desafio, ao ler, tenha isso de como era a cidade e tudo mais, porque algumas coisas, a história do que era a cidade, da sua maldade, nos ajudam a perceber o peso e a urgência daqueles irmãos em alcançarem e serem transformados. Amém, irmãos? O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto, misericórdia tenha e te dê a paz. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti